nação tricolor, sejam muito bem-vindos ao canal Mais um Bahia. Mais um Bahia. Como é que vocês estão, gente? Eu me chamo Amália, tá? Bora lá conversar sobre isso aqui. 1 bilhão! É isso aí, meu povo. 1 bilhão é o que será investido no nosso Esporte Clube Bahia City. Bom, antes de eu trazer a matéria pra vocês, né? Venho aqui pedir, por favor, encarecidamente, que se inscreva no canal, deixa o like, tá bom? Ativa o sininho. Como eu sempre falo aqui, esses passos que vocês fazem são muito importantes pra gente que trabalha com o YouTube, tá, gente? Vocês que fazem o canal crescer. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra poder ficar por dentro de tudo aqui quando tiver vídeo, tá? Dá essa força a gente aí das mídias independentes do Bahia, né? Que são tão importantes, né, gente? Porque vão respaldar mais uma vez aqui. Quando o Soriano, Ferran Soriano, chegou em Salvador, né? Chegou no Brasil, quem estava para receber foi quem? As mídias independentes do Bahia. Daí, parabéns aos meninos, porque não tinha ninguém, não tinha nenhuma reportagem, televisão, nada lá para receber, né? Então esse momento histórico seria passado em branco, não teríamos filmagens, nada, se não fosse as mídias independentes do Bahia, tá? Então isso respalda o quanto somos importantes, né, gente? Para divulgar o nome do Bahia, né? Tem aqui também, gente, respaldar o canal do nosso amigo Jair, tá? Resenha de Aço, corre lá para se inscrever. Nosso amigo tá aí nessa meta de bater os 1000 inscritos, né? Para monetizar o seu canal. Vai lá dar uma conferida, Jair tá com umas análises agora sobre a SAF, tá, gente? Sobre o Grupo City, tudo direitinho. Corre lá pra conferir, vamos dar essa moral, né? As mídias independentes do Bahia. É melhor do que eu ficar aqui falando, é vocês irem lá, né? E não esqueçam de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho, tá? Aqui embaixo, rapidinho, enquanto eu tô falando, vocês fazem isso. Bora bater um papo aqui sobre a reunião, gente. Reunião informal, tá? Tem os processos aí. No decorrer de tudo aqui, né? Eu vou deixando pra vocês. Belitani falou sobre o valor que vai ser investido no Bahia, tá? Vamos conversar direitinho aqui. Vou deixar isso bem esclarecido pra vocês, tá bom? Bom, está aqui a notícia no GE. Eu vou ler a matéria do GE. E logo após eu deixo o Belitani falando, né? Explicando direitinho. SAF do Bahia. Belitani apresenta a proposta do Grupo City ao Conselho Deliberativo. Os conselheiros do Bahia conheceram alguns trechos da proposta do Grupo City para a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, no Tricolor, em reunião realizada na noite desta terça-feira, no Museu do Clube, na Arena Fonte Nova. A apresentação foi feita pelo presidente do clube, o Guilherme Belitani. A transmissão na TV Bahia teve início às 21 horas, horário de Brasília. A gente já sabe, né? Tem essa questão do City fica com 90%, Bahia 10%, isso aqui eu já expliquei. Agora vamos ao que interessa, ao valor que vai ser investido, né? Na proposta, o Grupo City se compromete em aportar 1 bilhão na SAF, de 90% do seu capital, o que lhe dá controle sobre ela. O dinheiro se divide em 3 finalidades, tá? Aqui, ó. 500 milhões para a compra de jogadores. 300 milhões para pagar as dívidas. Vamos lembrar aí da dívida com a Opportunity, né? Vamos lá lembrar dessa história. E 200 milhões para a infraestrutura categórica da base, capital de giro e entre outros. Bom, agora eu vou parar de falar, de ler, vou deixar aqui o Belitani explicando para vocês. É melhor do que eu ficar aqui falando, né? Roda aí. Investimento projetado de 1 bilhão de reais. É isso que está escrito no contrato e a gente vai explicar de que forma isso vem. Portanto, um número que, novamente, não tivemos grandes dificuldades para atingir, porque o investidor disse desde o começo que quer um clube competitivo, que não veio ao Brasil para fazer um clube de segunda linha e que quer fazer um clube que, de fato, amplie muito o nosso resultado esportivo. Se ele quer isso, não conseguirá com pouco dinheiro. Portanto, para que a gente atingisse esse valor, a gente tratou de planejar como seria e, a partir daí, isso foi para o contrato da seguinte forma. Primeiro, pagamento integral da dívida do Bahia. E aí vocês vão ler ali uma dívida de aproximadamente 300 milhões. Lógico, a nossa dívida hoje não é isso. Não é isso.
Por que a gente coloca até 300 milhões ali no contrato? Porque quando o investidor compra um clube, ele olha, ou quando uma empresa compra outra, ele não só olha a dívida que está exposta ali. Ele olha o que se chama de contingências possíveis. Por exemplo, tem um processo que a gente entende que o devido é no valor de R$1 milhão, mas alguém pede 5 milhões. Esses 4 milhões estão, portanto, protegidos caso haja condenações, para além do que a gente entendeu devido, tem uma margem de segurança aí, para que não ultrapasse um planejamento financeiro condizente e equilibrado, ok? Além disso, portanto, o prazo de pagamento de acordo com criticidade e condições de renegociação. Haverá, sim, um pagamento forte de curto prazo da nossa dívida, de curto prazo, daquela dívida que é reconhecida por nós como verdadeira. Acontece que tem uma parte da dívida que a gente está em discussão, que a gente acha que não deve, por exemplo. Que a gente acha que a cobrança é maior do que de fato é devida. Essa parte não será paga de imediato, porém, há garantias no contrato para que esse dinheiro esteja protegido, para que quando a gente chegue num eventual acordo ou seja condenado por aquela dívida, o valor seja pago pelo grupo investidor. Portanto, grande parte da dívida, eu diria, Marcelo, talvez 70%, 80%, ela será paga no curtíssimo prazo e, a partir de então, o que a gente entende que cabe algum nível de negociação vai sendo pago gradativamente. Mas veja, um ponto importante. Primeira SAF no Brasil, que inclui o pagamento integral da dívida com dinheiro externo do investidor. Não há recuperação judicial no Bahia, não há concurso de credores. É, de fato, algo que a gente entende do quanto uma dívida já prejudicou o nosso clube e do quanto é importante para nós a gente começar esse novo ciclo, caso a SAF seja aprovada, com a segurança de que há dívida zero no clube, sem recuperação judicial, sem um investidor que entre aqui para usar dinheiro do próprio negócio lá na frente, para pagar a dívida antiga, porque a lei da SAF permite isso, permitiria que 20% da receita a partir de agora fosse deslocada para pagamento de dívida, só que isso significava menos dinheiro para o nosso projeto no futuro. Portanto, é a primeira SAF do Brasil que inclui pagamento de dívida com o dinheiro do investidor no curto prazo. Além dos 300 milhões, 500 milhões investidos em até 15 anos na compra de jogadores. Aqui, gente, é algo muito importante. A formação histórica do Citigroup é de investir em jovens atletas, e a gente tem, lógico, no investimento gradativo em jogadores, ali inclui 30 e poucos milhões por ano, no mínimo, em compra de jogadores. Durante toda a discussão do contrato, os termos utilizados foi investimento mínimo. Por quê? Porque se você olhar o plano do negócio, certamente, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho conversado, por tudo que a gente viu nesses 12 meses, esse número certamente vai ser atingido em menos de 15 anos, mas isso não é um compromisso contratual. Isso é uma hipótese que eu estou colocando, mas não é um compromisso contratual. E, por fim, um ponto importante, 200 milhões em infraestrutura, divisão de base, capital de giro, entre outros. Importante para todos os senhores e senhoras que vão analisar o contrato. Esse valor no contrato não tem obrigação específica de investimento. Não é para ir para aquilo ou para aquilo outro, e nem haverá pena se ele não for investido. Ok? É importante dizer. São 800 milhões de investimentos obrigatórios e 200 milhões de investimentos projetados. Por quê? Porque quando o grupo foi visitar o centro de treinamento várias vezes, falou, vamos precisar investir um dinheiro bom aqui para fazer novos campos, porque 4 campos não foi possível. E a gente falou desde o começo, ok, mas esses investimentos precisam ficar de fora das obrigações. A gente não vai conseguir controlar direito isso no futuro. Falou, ok, então nós projetamos mais 200 milhões, mas para a clareza e transparência das informações, é bom dizer que 800 milhões são de investimentos obrigatórios e outros 200 de investimentos projetados. Vão gastar, o meu sentimento, de que sim, porque não dá para fazer um projeto desse tamanho com 4 ou 5 campos, que é o que nós temos hoje no centro de treinamento. Hoje nós fomos discutir um projeto importante de aprofundamento da nossa divisão de base dentro de Salvador. A gente sabe que o menino de 11, 12 anos hoje, para jogar no nosso projeto de iniciação, não consegue ir a Dias Dávila. A gente vai precisar investir na estrutura aqui. Então, isso tudo está projetado dentro dos 200 milhões, mas em nome da transparência, da clareza e da veracidade do contrato, dizemos que isso é uma projeção, ok? Além disso, 60% da receita anual investida em folha do clube, não só de jogador, ok? Não apenas de jogador. Aqui buscamos, como é que construímos esse projeto?
sendo que no mínimo de 120 milhões. Ou seja, qual é o número saudável de investimento em pessoal dos clubes europeus? Qual é o número saudável? 60%. Se entende que, se você gasta 60% do que você arrecada com investimento em pessoas dentro do clube, incluindo jogadores, aquele clube tem uma lógica saudável, não gasta mais do que arrecada, não gasta mais do que precisa, nem economiza gasto em jogador para dar dividendo para o investidor. É importante dizer que o investidor tem uma característica de não retirar dividendos habituais dos seus negócios. Se a gente olhar os balanços e todos os registros contábeis do grupo, a gente vai entender que o dinheiro que é resultado, ele é reinvestido. Isso é o processo histórico recente do grupo. Portanto, há uma tendência de que isso continue acontecendo, mas se o grupo quiser obter lucro e retirar lucro, portanto, 90% dele, 10% também para a associação, deverá preservar o investimento mínimo em pessoal de 60% da arrecadação. Isso significa que a nossa torcida, que já tem um tamanho imenso, sabe que cada vez que pagar um ingresso, cada vez que se associar, 60% daquele valor estará indo obrigatoriamente para investimento no pessoal, incluindo os jogadores de futebol. É um dado que a gente entendeu como muito relevante no contrato, que nos protege, dizendo o seguinte: se a nossa torcida tornar o clube de 200 milhões para 300 milhões ou para 400 milhões, o clube vai crescer nessa mesma proporção. Sendo que, se a receita for inferior a 200 milhões, está mantido o mínimo de 120 milhões. 200 trava, abaixo disso mantém 120. Próximos passos, já caminhando para o final. Próximos passos. Etapa 1, parecer da comissão. Primeiro, nós vamos entregar ao Conselho Deliberativo, ao presidente Leonardo Martinez, ao Conselho Fiscal, todas as informações, contratos, tudo que a gente trabalhou, anexos, tudo isso, nos próximos dias. Quando isso? Nos próximos dias, né? O quanto antes. A partir daí, parecer da comissão da SAF, parecer do Conselho Fiscal, depois o parecer do Conselho Deliberativo, o ajuste estatutário necessário para a adaptação, né? Terá que passar por isso, e depois, 5, votação dos sócios e Assembleia Geral. O nosso desejo é, pela forma como a proposta foi conduzida do grupo, que indicou que a expectativa é de que seja aprovada em até 90 dias, a gente entende que deve ser respeitado o trâmite necessário do Conselho Deliberativo e que será muito importante que o sim ou não, ele venha até o final do ano, dentro desses 90 dias, porque para um simples objetivo, planejamento da próxima temporada. É isso, né? Chegou uma nova era no Bahia, um novo tempo, né? Lógico que a SAF ainda tem que ser aprovada, vocês viram aí o prazo que vai ter, né? Entre as etapas, vem o conselho, logo após a Assembleia com sócios, né? Tem um prazozinho ainda, acho que é em dezembro, que acho que é cerca de 90 dias, né? Mas, gente, é uma nova era no Bahia, né? Falta agora, para tudo ocorrer bem, de fato, assim, bater o martelo, é só a Assembleia com sócios ser aprovado, né? Os sócios aprovarem e tal, tudo direitinho. E tudo ok, né? Bola pra frente, jogo hoje, garantir esse triunfo em casa, né? Que é o importante. E é isso, gente. Um beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima notícia.